Olá, meu nome é Cindiane, eu sou professora da Rede Municipal de Peró e vou estar trabalhando com vocês a disciplina de matemática. Vamos lá? Hoje nós vamos trabalhar as aulas 5 e 6, conhecendo as propriedades de radiciação. Os objetivos dessas aulas são associar a raiz enésima a um número fracionário, conhecer as propriedades da radiciação e calcular a radiciação utilizando as propriedades operatórias. Então, pessoal, a gente vai estar trabalhando da mesma forma que a gente trabalhou na aula anterior, se vocês se recordam lá, das aulas de potenciação. Então, eu vou enunciar com vocês aqui as propriedades e aí a gente vai colocando exemplos e fazendo a explicação simultaneamente, ok? Vamos lá. A raiz de um número elevado a n, cujo índice n é igual ao próprio número. Ao próprio número. Bom, então aqui, o que isso quer dizer? Ó, eu tenho a raiz enésima de alguma coisa, ó, raiz enésima de A. Tudo isso elevado a n, ó, elevado ao mesmo índice, né? Isso daqui, o que vai acontecer? Esse n com esse n aqui, ó, se eu fosse reescrever, ficaria assim, ó, raiz de a elevado a n e isso elevado a a, que é a mesma coisa que a elevado a n sobre n, que é 1. E qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. Então, quando eu tenho, por exemplo, raiz terceira de 2, tudo isso elevado a 3, ó, esse cancela com esse, vai ficar só o 2. Só o número que está dentro, tá? Então, tá aí a primeira propriedade enunciada. Qualquer raiz enésima elevado ao expoente n vai dar somente o número de dentro. Vamos lá, próximo. Em uma raiz, o índice pode ser multiplicado por um número qualquer, desde que o expoente do radical seja multiplicado também. Vamos lá. Tenho lá raiz enésima de A. Aqui eu posso pôr M, mas se não for um aqui também dá mesmo jeito, tá, gente? Aí eu quero multiplicar isso por P. Eu posso multiplicar aqui por P se eu também multiplicar aqui por P, tá? É isso que ele tá falando. Então, se eu tenho lá raiz quarta de 2 elevado a 3. Se eu quiser multiplicar isso por 2, eu tenho que multiplicar aqui por 2 também. Daí ficaria como? Raiz oitava de 2 elevado a 6, certo? Vamos lá. Em uma raiz, o índice pode ser por um número qualquer, desde que o expoente seja dividido por esse mesmo número. Então, aqui, ó, é praticamente a mesma propriedade da de cima. Dividido. Então, aqui a mesma ideia, gente, ó. Se eu tenho lá o meu A elevado a N lá, raiz enésima, né, de A elevado a M, se eu dividir aqui por um número, eu tenho que dividir aqui também. Então, se eu tenho lá raiz quarta de 2 elevado a 6, se eu dividir aqui por 2, eu tenho que dividir também. Vai ficar raiz quadrada de 2 elevado a 3, ok? Bom, uma raiz cujo radicando é o produto entre dois números é igual ao produto das raízes. Lembrando que produto é a operação de vezes. Então, vamos escrever isso daí bonitinho para a gente entender essa frase. Vamos lá. Então, ó, se eu tenho a raiz, né, ó, uma raiz cujo radicando é o produto de dois números, eu posso fazer o produto das raízes. É isso daqui, ó, que ele está dizendo. Se eu tenho A vezes B, eu posso dividir aqui em duas partes, fazendo a multiplicação. Então, eu tenho lá raiz quadrada de 2 vezes 6. Posso escrever raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 6, ok? Então, posso abrir aí a minha raiz. Bom, continuando. A raiz cujo radicando é uma divisão
entre dois números, o número é... Entre dois números é a divisão das raízes desses números separados. É igual, peraí. É igual a divisão desses números separados. Então, eu tenho lá aqui, ó, mesma coisa da multiplicação. Eu posso escrever raiz enésima de A sobre raiz enésima de B. Então, aqui, se eu tenho lá raiz quinta de 1 sobre 5, vai ficar raiz quinta de 1 sobre raiz quinta de 5. Certo? Continuando, o de uma raiz em forma de potência pode ser traduzido no expoente do radicando. O índice de uma raiz, em forma de potência pode ser traduzido no expoente. É a propriedade inversa, né, lá daquela da coisa. Se eu tenho lá, isso daqui vai ser 1 elevado a n. A raiz de uma raiz pode ser reescrita como uma única raiz multiplicando os índices. Raiz enésima de raiz emésima de A. Vai ficar m vezes n de A. Exemplo, raiz cúbica de raiz quadrada de 5 elevado a 5. Que eu vou multiplicar, vai ficar 3 vezes 2, 6, e aqui 5 elevado a 5. Toda raiz pode ser representada na forma de uma potência com expoente fracionário, que é o que a gente já viu lá na propriedade. Certo? Bom, vamos agora aplicar essas propriedades, ok? Então, represente em um único radical e represente na forma de potência. Tem que fazer os dois. Aqui é 2 e aqui é 2. 2 vezes 2 vai ficar 4 e aqui 9. Então, aqui vai ser 9, ó. 1 sobre 4. 2 e 2. 2 vezes 2, 4. Então, aqui vai ficar 100 elevado a 1 sobre 4. 3 e 2. Então, 3 vezes 2 dá 6. E aqui dá 16. Então, 16, 1 sobre 6. Que 2. Raiz de 10 vezes 2, 20. E 2 elevado a 10. Então, vai ficar 2 elevado a 10 sobre 20, que eu posso simplificar, vai ficar 2 elevado a 1 sobre 2. Olha esse, que bonito! Não é bonito? Vamos olhar lá que belezinha, ó. Aqui é 2, 8 e 3. 2 vezes 8, 16. 16 vezes 3. 6, 12, 18, vai 1. 3 vezes 1, 3, mais 1, 4. Então, isso daqui vai ficar 48. Aí, aqui, 2 sobre 13. Transformando em potência, vai ficar 2 terços elevado a 1 sobre 48, ok? Vamos lá. No exercício número 3, ele quer que a gente determine se é verdadeiro ou se é falso. Então, aqui, ó, a raiz quinta de 2 elevado ao quadrado pode ser reescrita como raiz 4 elevado a 5 sobre 2. Isso é falso. Por quê, professora? Porque seria 4 elevado a 2 sobre 5, ó. O de dentro vai em cima, o de fora vai embaixo. A raiz quadrada de 81 é 9, pois 9 elevado ao quadrado é igual a 81. Verdadeiro. A raiz quadrada é o quê? O número que é elevado ao quadrado dá o valor que está lá dentro. 3 elevado a 3 é 9, pois a raiz quadrada de 9 é 3. Falso. 3 elevado a 3, ó, é 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3 é
27. Então, aqui seria 3 elevado a 3 é 27, pois a raiz quadrada, a raiz cúbica de 27 é 3. Bom, 25 elevado a 3 sobre 2 pode ser reescrito como a raiz cúbica de 25 elevado a 2. Falso. De novo, ó, mesma coisa do outro lá. Opa. Deixa eu apagar aqui. Então, aqui, ó, 3 e 2. Então, esse daqui é falso. Eu vou ter o quê? Isso daqui ficaria raiz, aqui o 25, ó, o de baixo vem aqui e o de cima vem aqui. Então, seria a raiz quadrada de 25 sobre 3. Bom, a raiz cúbica de 125 é 5, porque 5 elevado a 3 é igual a 125. Verdadeiro. A raiz cúbica de 17 elevado a 4 pode ser reescrita como raiz 12 de 17 elevado a 6. Ah, claro que não, professora, porque aqui é outro número. Lembrem que eu posso multiplicar, desde que eu multiplique aqui e aqui pelo mesmo número. Então, ó, do 3 para virar 12, ele multiplicou por 4, não foi? Ó? 3 vezes 4 deu 12. Então, aqui eu também tenho que multiplicar por 4. 4 vezes 4 dá 16. Então, isso daqui está correto. Ele é verdadeiro, ok? Bom, continuando aí. Raiz quadrada de 12 vezes 15 não pode ser escrita como raiz de 12 vezes raiz de 15. Falso. Tira esse não daqui, ó. Ele pode ser reescrito. Aí fica pode em vez de não pode. Aqui, a raiz quadrada não pode ser reescrita quando é a soma. Esse é verdadeiro, gente. Isso vale para multiplicação. Para a soma, não. Então, é verdade. Não pode ser reescrito. A raiz quadrada de 12 dividido por 15 pode ser reescrito como 12 menos 15? Falso. Ele pode ser reescrito como raiz de 12 dividido por raiz de 15. Bom, agora justifique com suas palavras o porquê as sentenças estão falsas. Na realidade, a gente já fez, ó. Eu fiz a correção das sentenças falsas com vocês. Então, é só vocês arrumarem aí a sequência da forma correta, tá bom? Bom, vamos lá, então, agora para o exercício número 5. Utilize as propriedades de raiz e calcule, ó. Eu vou ter que calcular depois. Ó, esse vai cancelar com esse, sobra 5, 5. Aqui, posso dividir por 6 para sumir, posso dividir por 6. Vai ficar 3 elevado a... Ó, como 6 por 6 dá 1, some a raiz. E aí 12 dividido por 6 dá 2 e 3 ao quadrado dá 9. Aqui vai ficar raiz quadrada de 125 sobre raiz quadrada de 100. 125, ó, se a gente fatorar ele, dá por 5 que dá 25. Dá por 5 que dá 5, dá por 5 que dá 1. Ó, formei um grupinho de 2 para sair da casinha. Esse não sai da casinha porque não formou grupinho. Então, ó, sai um 5 e fica um 5 lá dentro. E raiz quadrada de 100 é 10. Posso simplificar, isso daqui vai ficar raiz de 5 sobre 2. Aqui, ó, pessoal, 3 vezes 4 vai dar 12. E 2 elevado a 12 vai cancelar as raízes, isso daqui dá 2. Aqui, 1024 dividido por 2. Vamos fazer aqui, ó, a gente vai tirar a raiz. Raiz quinta, vou formar grupinhos de 5. Vamos fatorar. Dá 512 por 2. 256 por 2. 128 por 2. 64 por 2. 32 por 2. 16 por 2, 8 por 2, 4 por 2, 2 e por 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5.
Aí aqui, então, vai sair 1, 2, e aqui vai sair 1, 2. 2 vezes 2, 4. E aqui, 32, ó. Vamos fatorar o 32 agora. 32 dá por 2, que dá 16. Por 2, que dá 8. Por 2, que dá 4. Por 2, que dá 2. E por 2, que dá 1. 1, 2, 3, 4, 5. Formam um grupinho. Sai o número 2. 4 dividido por 2 dá 2. Bom, aqui, ó, 16 e 72. Posso simplificar, posso dividir por 36 aqui e por 36 aqui. 72 dividido por 36 é 2. E aqui vai ficar só o x. Então, isso aqui é a raiz quadrada de x, ok? Bom, vamos aqui resolver agora a situação número 6. Número 6 aqui, vamos lá. Pegar aqui a canetinha, vamos embora. Então, lá, exercício número 6. Clara fez o cálculo da raiz cúbica de 512, utilizando a propriedade da radiciação e simplificações. Veja como ela resolveu. Então, o que ela fez? Ela separou o 512 como sendo 64 vezes 8, que dá 512, ok? Aí ela fez raiz cúbica de 64 e raiz cúbica de 8. 64 é 2 elevado a sexta. E aqui é 2 elevado a 3. Perfeito. Aqui, então, o que ela vai fazer? Ó, aqui eu posso já cortar, né? Que ela fez aqui. E aqui 6 dividido por 3 vai dar 2, né? Então, vai ficar 2 elevado a 2. Isso daqui dá 8. A respeito do raciocínio de Clara, que pode se afirmar. Ela cometeu um equívoco quando ela afirmou que isso é verdadeiro? Não, está correto. Ela cometeu um equívoco quando ela falou que isso daqui acontece? Ela não falou que isso acontece, gente. Ela falou que, ó, 6 sobre 3 e não 3 sobre 6, tá? Ela cometeu um equívoco quando ela falou que raiz de 3 sobre raiz de 2 é igual a 2? Não. Está totalmente correto? Sim, pessoal, está totalmente correto. Bom, escreva com suas palavras no espaço a seguir o que você aprendeu sobre potência e raiz e as relações entre essas operações. Então, pessoal, a gente conseguiu visualizar aí todas as propriedades de potência e de raiz. O que a gente percebe entre elas? Que elas são operações opostas. Como assim opostas, professora? Não tem nada a ver uma com a outra. Tem sim. A operação oposta, por exemplo, da adição é a subtração, da multiplicação é a divisão e da potência é a raiz. Por quê? Quando eu faço lá 3 elevado ao quadrado é igual a 9, eu estou dizendo que o número que eu elevo ao quadrado e me dá 9 é o 3. Quando eu faço lá a raiz quadrada de 9, eu estou perguntando qual é o número que elevado ao quadrado dá 9? Quem que é? O 3. Então, sim, eles são operações opostas. Gravem isso na cabecinha de vocês, ok? Bom, a gente fica por aqui e até a próxima, pessoal.